Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, fala o projeto de lei do Governo que agora circula acerca do regime dos bens que integram a memória coletiva, de se pretender encontrar, e cito, o equilíbrio entre proteção e rentabilização. Estamos a falar do Mosteiro dos Jerónimos, da Alcobaça, da Torre de Belém, para percebermos do que estamos a falar. Encontrar o equilíbrio entre proteção e rentabilização, por forma a garantir, cito, uma autêntica comercialidade do direito público, que responda, cito novamente, às novas exigências económicas e sociais que apontam no sentido da rentabilização do domínio público e de uma, cito, riqueza coletiva a explorar. As citações que acabei de ler não são da minha autoria, como é evidente. Fazem parte do preâmbulo do novo regime jurídico dos bens públicos proposto pelo Governo. As intenções demonstradas pelo resto do texto, eu diria que são ainda mais perturbantes. Que ninguém, senhoras e senhores deputados, tenha dúvidas, como bem assinalam neste momento alarmadamente quase todos os agentes culturais que tomaram conhecimento deste projeto. Com esta lei está oficialmente aberta a corrida à gestão, aluguer ou aquisição privada do património público monumental, designadamente, incluindo, portanto, os principais monumentos e emblemas nacionais. Já sabíamos que sempre que possível a doutrina do Governo é entregar a gestão dos recursos públicos à gestão privada, que concessiona o futuro desses serviços a empresas que os vão gerir quase até ao fim do século. Mas o que não pensávamos que fosse possível, apesar de tudo, e daí o espanto perante esta proposta de lei que nós partilhamos com grande parte dos meios culturais portugueses, é que o Governo tivesse o desplante e o tupete de se lembrar de privatizar o passado e a memória histórica de uma nação e de um povo. É isso, e nada menos do que isso, que está em causa. Ao estabelecer a dissociação, reparem bem, a dissociação entre propriedade e poderes de domínio, esta proposta propõe a submissão, e cito, do património público à propriedade privada, mas mantendo sobre ele um vínculo real de destinação pública. Por outras palavras, o Estado continua a definir os monumentos e edifícios que são merecedores de serem encarados como património público e do domínio e monumento nacional, independentemente de eles poderem vir a ser propriedade pública ou privada ou até geridos privadamente por um concessionário. Em declarações a um jornal diário, José Aguiar, presidente de um organismo consultor da Unesco, reconhece que o mote desta lei é, cito, alienar o património. É uma alteração de paradigma. O património histórico do país deixa de ser encarado como a memória histórica e simbólica de uma nação e, portanto, defendida e garantida no domínio público, mas como uma mercadoria gerível comercialmente como qualquer outra, transacionável através dos normais mecanismos do mercado. Se, como reconhece a própria lei, a gestão do património histórico passará a ser feita em nome, cito, de novas exigências económicas e sociais que apontam no sentido da rentabilização do domínio público, e eu estou a falar, senhores e senhores deputados, domínio público aqui é os monumentos nacionais, é os Jerónimos, é a Alcobaça, é a Batalha, é a Torre de Belém, não é o domínio público, são os monumentos nacionais. Cedo percebemos que esta proposta é a receita certa, e estou a medir as palavras que uso,
para o maior crime alguma vez efetuado contra a defesa da história e do património coletivo de Portugal. Sempre em nome do Governo, do que o Governo define como riqueza coletiva a explorar, é só esperar o dia em que o Ministro da Cultura, com mais jeito para o negócio, e isto é teoricamente possível, ao abrigo desta lei, é teoricamente possível, se lembre de entregar a Torre de Belém a uma discoteca, o claustro dos Jerónimos para uma empresa a fazer a exposição do último padrão dos seus cortinados, o Mosteiro da Alcobaça, como um publicista há dias sugeria, para um hotel de charme, e o Palácio da Ajuda, onde jaz um ministério falido e politicamente moribundo, a uma qualquer consultadoria de negócios privados. Argumentará o Governo e a bancada que o suporta que os exemplos são disparatados e que ninguém de bom senso se lembrará de tal ultraje à memória coletiva. Talvez. Mas, senhoras e senhores deputados, as leis não devem ser redigidas a pensar no bom senso de quem as aplica, mas nas possibilidades que as entreabrem, nomeadamente a quem não tem bom senso. E essas, preto no branco, são aquelas que aqui avançamos sem sombra de dúvida. Se todo o texto é claro nas possibilidades de rentabilização económica proporcionadas pela alienação do património público, não deixa de ser merecedor da maior preocupação que a gestão do seu estatuto seja confiada a um Ministério como o da Cultura, cujo próprio Ministro reconhece estar falido depois de sucessivos anos de desinvestimento e má gestão dos seus antecessores, como o atual Ministro Augusto Santos Silva foi. De acordo com o programa que o Partido Socialista levou a votos, o atual Governo propunha, e passo a citar do programa do Governo, passo a citar, retirar o setor da cultura da asfixia financeira, em que 3 anos de governação à direita o colocaram. E, continuo a citar, reafirmar o setor como prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Neste sentido, a meta de 1% do orçamento de Estado dedicado à despesa cultural continua a servir-nos de referência de médio prazo. Fim de citação, e isto é de fazer rir. Porque com o PS, o orçamento para a cultura não subiu, desceu e desceu muito. Não só nunca chegou ao 1% do produto de que falava o programa eleitoral, como passou de 0,7% para 0,2% do produto. Para quem ia investir na cultura, o seu orçamento é hoje 3 vezes menor do que há 3 anos. E não representa mais do que 20% do valor que o PS prometeu aos eleitores. Concluo, Sr. Presidente. Apesar da forte concorrência, e concluo, Sr. Presidente, poucas promessas do Governo se revelaram mais falaciosas do que a do reforço do investimento na cultura. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei há de ser esquecida antes de acabar a sua discussão pública. E o Governo tem de ouvir as vozes, organizações e personalidades que de todos os quadrantes se têm insurgido contra este projeto, que é um projeto contra o património, contra a memória e já agora contra a dignidade do país. Muito obrigado.